Oiê, tudo bem, gente? Bom, eu sou a professora Mariana Bravo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos conceitos da filosofia que eu gosto mais, que é o lema do iluminismo ou do esclarecimento que foi proposto pelo Kant, tá? O Kant é um filósofo que vai estar completamente alinhado com as ideias desse contexto iluminista, né? O Kant vai escrever um texto, né, que se chama Resposta à Pergunta o que é o iluminismo ou o que é o esclarecimento, tanto faz a tradução aí. Nesse texto, que vai ser escrito aí 6 anos antes da Revolução Francesa e que vai já conter um dos principais elementos que são defendidos durante esse contexto histórico, né? O Kant ele vai falar sobre o lema do iluminismo. E qual é o lema do iluminismo, gente? Sapere aude, essa expressão latina que quer dizer ouse saber. E o que o Kant está, nos trazendo nesse conceito do ouse saber, do sapere aude? Por que o Kant vai considerar o sapere aude como o lema do iluminismo? É só você lembrar aí, fazer uma revisãozinha rápida na sua cabeça, de que o iluminismo ele é um movimento histórico que quebra com os dogmas até então estabelecidos principalmente pela Igreja Católica. Então a gente tem uma transformação muito grande de valores nesse momento histórico, que basicamente vão opor os dogmas religiosos à razão e à ciência. Então Kant vai ser um dos grandes filósofos defensores da razão como uma forma de quebra desses dogmas que foram duramente estabelecidos por anos pela Igreja Católica. Então, a ideia do ouse saber, ela está centrada para o Kant nessa procura, nessa busca pela razão, nessa busca pelo entendimento, nessa busca pela compreensão do mundo em sua totalidade e diversidade, e não na simples crença em um discurso que está estabelecido, que foi estabelecido previamente. Então, basicamente, o que o Kant nos diz com o ouse saber é ouse fazer uso do seu entendimento, da sua razão, para questionar o que está estabelecido. O Kant vai, nesse texto, dizer que o homem que ousa saber é crítico e, portanto, é livre. Para que a gente seja mais livre, então, para que nós não sejamos aprisionados pelos valores vigentes, é importante que a gente aprenda a questionar as verdades estabelecidas, a questionar os dogmas que nos foram colocados. E o Kant vai fazer uma separação conceitual entre menoridade e maioridade. Ele vai dizer que os homens que estão na menoridade, que são a maioria, eles não têm a capacidade de pensar criticamente. Eles são homens que vão obedecer a comportamentos pré-estabelecidos e que vão apenas repetir, imitar. E os homens que pertencem à maioridade, são aqueles que têm a capacidade de questionar, são aqueles que têm a capacidade de pensar criticamente. Esses homens que estão na maioridade são mais livres. Aqueles que estão na menoridade são prisioneiros de um tutor, E esse tutor pode ser uma instituição, gente? Lembrando que nós vivemos numa sociedade absolutamente tutelar. Então, nós temos mesmo instituições tutelares, A família, a escola, a igreja, o Estado, Todas essas instituições, elas vão de alguma maneira nos tutelar, elas vão de alguma maneira estabelecer regras com as quais a gente terá que lidar durante a nossa vida.
Para o Kant, o importante é que você questione essas regras. O importante é que você não aceite essas regras de maneira passiva, porque a partir do momento que você faz isso, você está na minoridade, você está alienado. E, importantíssimo, vou marcar com você uma coisa que é, por que ouse saber? Porque o verbo aí é ouse. Porque ousar saber é algo que demanda coragem e que demanda energia. O Kant vai dizer que os dois maiores fatores que fazem com que as pessoas não assumam a sua maioridade são o medo, né, e a preguiça. Então, nós temos medo de sair da nossa minoridade, da nossa alienação, porque para isso é necessário coragem, é necessário que a gente quebre com a ordem vigente, é necessário que a gente se lance no abismo, se lance no escuro para reconstruir ou para construir coisas novas, ideias novas. E para que essas ideias novas sejam construídas, é necessário desmontar uma série de resistências que são colocadas. Então, sim, há muito medo de sair da minoridade. E o outro elemento é a preguiça. Claro que nós vamos ter preguiça de sair da nossa minoridade, porque isso exige muita energia. Isso exige muita energia para que você possa se reinventar, para que você possa realmente questionar tudo que chega até você, para que você tenha tempo de sedimentar o conhecimento, de olhar para outras perspectivas, de estudar, de entender o que está acontecendo. Então, é muito importante a gente entender esses pressupostos que o Kant coloca para a gente aí. Em que temas de redação a gente pode aplicar esse conceito do Kant? Então, nós podemos usar esse conceito para temas, principalmente, que falam sobre a perspectiva da alienação do homem, né? Sobre essa perspectiva do homem que não consegue pensar criticamente. Então, nós temos vários temas aí atuais que vão, de alguma maneira, conversar com isso. O primeiro grupo de temas são temas relacionados ao negacionismo científico. O que é o negacionismo científico, gente? É justamente essa ideia de negar aquilo que a ciência coloca e de substituir isso que a ciência prova por crenças, por dogmas. É uma espécie de retorno à Idade Média, né? É uma espécie de negação da ciência ou do iluminismo ou do saber, né? É justamente disso que o Kant está falando. Então, podemos usar o Kant para falar de temas relacionados ao negacionismo científico. Podemos usar também o Kant para falar de questões de manipulação ideológica ou política. Muitos temas desse aparecem nas redações. Então é importante que a gente entenda que essa manipulação ideológica política, ela acontece justamente porque a maior parte das pessoas tem preguiça e tem medo de pensar por si mesmas e acabam de alguma maneira repetindo padrões que já estão estabelecidos, né? A gente vê isso muito claramente, tá bom? Então, só para dar uma ideia de alguns temas em que vocês poderiam aplicar essa ideia do Kant. Mas ela é uma ideia muito rica e muito importante na filosofia, que pode cair tanto na sua prova objetiva, quanto você pode usar também na sua redação em vários temas, certo? Então, para a gente resumir essa ideia visualmente para você, o Kant vai colocar como lema do iluminismo sapere aude, que é o ouse saber. Se você ousa saber, você é mais crítico, portanto mais livre e está na sua maioridade. Quem não consegue fazer esse movimento pertence à minoridade e está alienado, só consegue repetir comportamentos e pensamentos. Isso vai fazer com que essa pessoa seja mais facilmente manipulada, né? E muitas vezes que ela negue fatos ou evidências. Você pode usar esse conceito em temas relacionados ao negacionismo científico e em temas relacionados à manipulação política e ideológica, tá bom? Então, por hoje foi isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e espalha o Kant para os amigos, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.